Deuteronômio, capítulo 34, do versículo 7 ao 12. Diz assim, Deuteronômio 34, do 7 ao 12. Tinha Moisés 120 anos quando morreu, não lhe escureceram a vista, nem lhe fugiram o vigor. Os filhos de Israel prantearam a Moisés por 30 dias nas planícies de Moabe. E o dia de pranto, no luto por Moisés, se cumpriram. Ora, Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito, de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos. Assim, se filho de Israel lhe obedeceram, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E em tudo o que Moisés operou com mão forte e com grande espanto aos olhos de todo Israel. Amém. Obrigado, você pode se sentar. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o luto e a esperança. Eu creio que tudo em nossa vida existe alguma coisa no Evangelho do Senhor Jesus que nos abençoa, que fala alguma coisa conosco, que nos ensina, que nos mostra uma realidade. E eu quero então compartilhar esse tema, o luto e a esperança. Alguém disse, mesmo sabendo que um dia a vida acaba, a gente nunca está preparado para perder alguém. Todos nós sabemos que um dia aqui na Terra a vida acaba, mas a gente nunca está preparado para perder uma pessoa. É muito comum, seria o mais comum, é o mais razoável que os filhos enterrassem os pais. Mas nós estamos vivendo um tempo que não é incomum os pais enterrarem os filhos. E isso devido a toda essa iniquidade que existe no mundo, a falta de amor que se esfriou no mundo inteiro. E a falta de amor no mundo, no meio da sociedade, faz com que muitos percam o próprio amor, aumentando o mal, aumentando a iniquidade, as maldades. Nós corremos o risco de sermos afetados por essa convulsão que atinge a humanidade e desacreditarmos nas coisas, em ajudar, em cooperar, em fazer o bem. Às vezes podemos chegar a pensar, não vale a pena, porque olha o que acontece com quem faz o bem. Olha o que acontece com quem fez o que era correto, o que era bom. Então a maldade, ela nos incita a desacreditarmos nas pessoas, na vida. Mas quando isso acontece, como aconteceu, e acontece todo dia, na verdade, né? Ontem, um vizinho meu, antes de ontem, um vizinho meu veio a óbito, 42 anos, por causa de uma enfermidade. E hoje, ontem à noite, quando eu estava em casa, a gente tinha saído daqui do projeto, fui em casa, não tinha sobrado nada para a janta, fui comprar um espetinho. Quando eu subi o quarteirão, tinha uma outra família, outro luto, também nas proximidades de casa. Então todo dia isso está acontecendo na sociedade. E quando isso acontece, esses acontecimentos tristes,
O luto é necessário. O coração da família, o coração dos amigos, principalmente da família, dos mais próximos, entra no luto, entra no tempo de tristeza. E esse tempo é para tentar fazer a mente entender a perda que o coração sente. Então, é aquilo que a Bíblia chama o tempo de chorar. Existe o tempo de chorar. E quando esse tempo de chorar vem sobre a vida humana, o que nós podemos fazer? Nós que estamos próximos. O que melhor podemos fazer? Chorar juntos. Porque esse tempo não tem como abreviar. O tempo da tristeza, o tempo do luto vai precisar cumprir a sua etapa. Então, o luto é preciso. Eu sei que, na maioria das vezes, a gente ouve muito mensagens que falam da vida, que falam da cura, que falam das bênçãos. Mas nós temos que falar um pouquinho mais também da perca. Nós temos que falar um pouquinho mais do luto. Porque são experiências humanas, são experiências que todos nós, de alguma forma, iremos passar, cedo ou tarde. Então hoje nós queremos falar um pouquinho sobre isso. Então, como eu já mencionei, Eclesiastes 3:4, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Então existem esses dois tempos na vida de qualquer pessoa humana. Todo ser humano que ainda não passou, mas ele ainda vai passar pelo tempo de chorar e prantear. Não tem como evitar que isso não aconteça com alguém aqui na terra. Jesus mesmo disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus orava pelos seus discípulos, ele orou assim: Pai, não os peço que os tire do mundo. Embora Jesus sabendo que há tristeza, que há aflições, mas os peço que os livre do mal. Essa foi a oração de Jesus. Então, o que devemos fazer quando pessoas enlutadas estão próximas de nós e são nossos amigos? Essa é uma grande pergunta que acende ao coração quando pessoas enlutadas estão próximas de nós. E a gente faz tudo, e como eu posso ajudar essa família? E aí meus pêsames, que o Senhor console, só Deus pode consolar, pode confortar. Então a gente procura tirar palavras que de alguma forma possa trazer algum consolo para uma família enlutada. Mas sabe, gente, eu tenho percebido que no momento do luto, essas palavras elas não têm muito efeito. É o melhor que a gente pode fazer, é o melhor que a gente pode oferecer. Talvez trazer memórias, histórias bonitas, histórias boas, mas o luto está acontecendo e ele não vai ser abreviado porque nós estamos falando algumas palavras. Essa é uma realidade. É uma realidade incrível. Mas assim, eu creio que nós podemos fazer 3 coisas em relação a alguém que passa por um luto. Estar presente com a pessoa enlutada. A presença significa muito mais do que qualquer coisa que a gente possa falar. Estar ali naquele momento de perca. Provérbios 17:17 diz assim: o amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Conhecemos irmãos, conhecemos pessoas de valor, pessoas que são amigas na hora do luto, na hora da dor.
Então, estar presente é fundamental. Se eu perguntar para a maioria de vocês aqui, quem gosta de estar num velório? 90% vai dizer, eu não gosto. Uns 10% vai dizer, não, eu gosto de estar. Eu vou ser honesto para vocês. Eu não gosto de estar no lugar que está tendo luto, o sofrimento. Eu, particularmente, eu não gosto de estar. Mas eu confesso para vocês que eu estou em muitos ambientes de luto. Por quê? Porque quando alguém está sofrendo, a presença é o mais importante. E eu vou estar ali, não é porque eu gosto ou porque eu devo de gostar. Eu vou estar ali porque eu sou amigo daquela pessoa. Porque eu tenho um carinho por aquela família. Porque eu sei que quanto mais reforço chegar ali presente, vai consolar, vai ajudar. Então é importante a gente estar. Gostando ou não. Ninguém planeja. O ano que vem eu vou participar de 3 lutos. Você não planeja isso. Você planeja assim, eu vou viajar, eu não sei para onde, eu vou fazer tal coisa. Mas são momentos que a gente precisa abrir a nossa agenda para a gente estar presente. Segunda coisa, estar disponível. Cooperar com o que precisar. Estar atento e disposto a servir as pessoas mais próximas do luto. Gálatas 5,13 diz, servir-vos uns aos outros pelo amor. Está disponível. O que for necessário, está ali próximo e pronto a colaborar, ajudar de alguma maneira. E terceira coisa, chorar com os enlutados. Não adianta falar muita coisa, como eu já disse. Dizer muita coisa, procurar muitas palavras. Mas o mais importante é a gente chorar junto. A gente ir até a casa do luto, simplesmente para chorar junto. Para derramar lágrimas juntos. Porque o que diz a palavra em Romanos 12,15? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Então, quando a gente chora com as pessoas que estão chorando, nós estamos obedecendo o mandamento da palavra de Deus. Chorai com os que choram. A melhor coisa que a gente pode fazer quando alguém está no luto é chorar junto. E graças a Deus, quando alguém chora com a gente, é ou não é? Nós não estamos chorando sozinhos. Quando a gente sabe que outros também choram. Isso quer dizer o quê? Que pessoas amam, que pessoas se importam, que pessoas têm uma afeição pela pessoa que partiu e pela própria família. Então chorar junto é uma das coisas mais importantes que se faz num momento como esse. E o luto é um tempo que um dia deverá chegar ao fim. Obrigado, querido. Mesmo que a lembrança da pessoa que perdemos jamais será apagada. Gente, a pessoa que a gente ama, a gente entra no luto, vai chegar um momento que o luto, propriamente dito, vai chegar ao final. A pessoa que a gente perdeu, nós nunca vamos esquecer. Mas vai chegar um momento que o luto, propriamente, ele vai chegar ao fim. O luto não pode ser eterno. Por que o luto não pode ser eterno? Bom, veja bem, quando Moisés partiu desse mundo, foi 30 dias de luto por Moisés. Isso quer dizer que, apesar de Moisés deixar um legado tão grande para Israel e para a humanidade, deixar os mandamentos, que os mandamentos que Moisés deu para o povo são os mandamentos que as sociedades eles têm como referência para as leis. Deixou os 10 mandamentos, Moisés tirou o povo da escravidão, deixou um grande legado. E o povo entrou no luto, toda a nação entrou no luto, uma tristeza muito grande pela perca de Moisés. Mas o luto deles durou 30 dias. A nação ficou em luto 30 dias. Eu não quero dizer, e nem quero marcar data para o luto terminar. Pode ser que o luto de alguns demore uma semana, outros pode durar um mês, talvez 5 meses, 6 meses, eu não sei quanto tempo um luto de uma pessoa dura. O luto mesmo. Não é a lembrança, é o luto. Mas o luto vai chegar um dia que ele vai ter que se encerrar. Por quê? Porque tem que dar lugar à luta.
E quando a gente está no luto, a gente está sem força para nada. A gente está sem esperança, sem expectativa assim no momento para nada. Porque a gente está arrebentado, a gente está quebrado. Mas aí vai chegar um momento que nós vamos ter que trocar o luto pela luta. Porque o povo de Israel, eles tinham que sair do luto. Por quê? Porque a obra de Deus, através de Moisés, não tinha chegado ao final. Precisava que os discípulos de Moisés, principalmente aquele que ele colocou a mão, chamado Josué, precisava que eles tomassem ânimo e eles enfrentassem os inimigos, atravessassem o rio Jordão e entrassem na terra prometida. Porque Moisés não terminou tudo que tinha que fazer. Aqueles que ficaram, a família de Moisés, e o discípulo de Moisés, os discípulos de Moisés precisavam de lutar para alcançar o propósito, alcançar o sonho. A expectativa da saída lá do Egito para entrar em Canaã. Então, o luto deu lugar à luta. Então, queridos, a visão, o sonho, o ensino, os ideais, pelo menos a esperança daquele que partiu, precisam viver através dos que ficaram. Aquilo que nós chamamos de um legado. E eu me lembro, Lojinho, que a irmã Maria José, ela pediu, não deixe o projeto lá na igreja do Tiago se acabar. Depois a Milka me falou a mesma coisa, não deixa o projeto se acabar. Porque é o legado, é o sonho que continua. Então nós precisamos lutar por essas coisas, aqui e aonde tiver um lugar em que tem alguma coisa do Tiago, que ele lutou para levantar, para conquistar, em todo lugar, todos nós que temos algum conhecimento da história e temos alguma proximidade, nós precisamos trabalhar para que continue, porque isso vai honrar a memória e a lembrança durante muitos anos. E principalmente, isso vai glorificar a Deus, porque vai abençoar pessoas, vai alcançar pessoas, vai trazer esperança, transformação para muitas vidas, como nós vimos hoje aqui alguns testemunhos. Amém, queridos? Então nós temos que reconhecer aquilo que Deus deu para uma pessoa. Não é? Aquilo que Deus deu, o dom, o talento, a capacidade que Deus deu. E Deus deu esse talento para o Tiago. Porque, gente, eu conheci o Tiago como um garoto com 17 anos, que veio lá da roça, com o pé machucado, andando uma muleta. Foi assim que eu conheci o Tiago. E a dona Maria José vendendo as verduras lá na porta da casa, perto de casa, onde a gente era cliente. Onde a minha esposa começou a comprar as verduras lá e viu aquele menino do cabelão grandão, falando muita gíria. Quando eu levei ele para São Domingos a primeira vez, eu fiquei assim, preocupado com a igreja lá. Eu, vamos ver com o testemunho aqui do irmão Tiago, aqui que está comigo. Lá vai o Tiago, bicho, não sei o quê, e tanta gíria. E eu disse, irmãos, ele é novo convertido. Como é que poderia imaginar que uma pessoinha, olha só a minha altura e o Tiago do meu lado, né? Ficava menor ainda no tamanho. Mas quem poderia imaginar que Deus estava levantando aquele rapazinho? Que em algumas coisas ficou maior do que eu, apesar do tamanhozinho. Como eu falei, né? No produto de limpeza, ele sabia mais do que eu. E como o próprio Pangaré não, o Raí está aqui, o Granola falou, que no jiu-jitsu ele estava dando aula para ele, ensinando para ele, que foi o mestre dele no jiu-jitsu. Então, queridos, o luto tem que dar lugar à luta. Tem muita coisa para conquistar. E
A vida do Tiago é um exemplo para todos nós, para que a gente possa continuar. Não viver o luto a vida toda. Então, querido, diga-se comigo: eu serei como Josué. Seguirei a missão e o exemplo que Deus colocou no coração e na vida do mestre Guma. Amém? Irmãos, eu falo assim, mestre. Talvez alguns irmãos fiquem assim, mestre. Mestre na arte do jiu-jitsu, queridos. Amém? Mestre, professor para muita gente. Amém, queridos? E segundo, já estou chegando ao final, o luto tem que dar lugar à esperança em nosso coração. Eu quero falar disso aqui. Quero que você me dê um pouquinho de atenção. O luto tem que dar lugar à esperança em nosso coração quando temos o Evangelho no coração. Amém, queridos? Voltando àquele versículo que Jesus falou em João 16:33, no mundo tereis aflições, é o que nós estamos tendo esses dias. Mas ele disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, eu venci o mundo. Eu venci as aflições, as perturbações, eu venci as perplexidades, eu venci as interrogações, as dúvidas, a maldade, a dureza, a crueldade. Jesus está dizendo, eu venci o mundo. Como é que Jesus venceu? Então, queridos, Jesus, o mestre dos mestres, porque ele venceu, ele finalizou. É uma linguagem do jiu-jitsu, né? Finalizar, né? Então Jesus finalizou com o maior inimigo, a morte. Na morte, ele sofreu as injustiças. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus passou pela experiência da injustiça. Foi entregue para ser crucificado injustamente. Ele sofreu o abandono. Os discípulos todos, na hora H, vazaram. A vergonha, ele ficou nu, disseram, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, se tu é alguma coisa, salva nós que está aqui, salva ti também. Cuspiram na face dele. Ele passou vergonha, ele ficou nu ali. Ele passou a tragédia, porque antes da crucificação, ele suou gotas de sangue no jardim do Getsemane. Ele entrou no desespero, porque ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Por causa que ele estava levando o pecado da humanidade. Então tudo quanto é dor, Jesus passou na cruz. Então ele está dizendo, olha, tenha de bom ânimo, eu venci. De vez em quando a gente é deparado com a nossa fragilidade. E é por isso que a gente chora. É por isso que a gente sente dor de barriga. É por isso que a gente tem depressão às vezes. É por isso que às vezes a gente sente tristeza profunda. Porque é a nossa limitação. Mas Jesus, ele venceu o mundo. Diga glória a Deus. Então, quando ele ressuscitou, ele venceu o mundo. Ele reverteu o quadro de terror. Quando ele ressuscitou, é como ele dissesse, acabou. Acabou. A morte não é mais o fim. A morte não encerra a história. Eu desci até ela. Eu enfrentei ela. E eu desci até ela. Só que eu vim de lá de novo. Eu voltei a viver. Eu estou vivo. E eu tenho poder nas minhas mãos sobre ela. Ela não tem mais a palavra final. Ela não tem mais o poder final sobre o homem. Porque agora esse poder está nas minhas mãos. E a Bíblia diz que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus tem a autoridade. E Jesus é Ele que determina a nossa história no agora e na eternidade. Ele venceu. Então Ele está dizendo para mim e para você, tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode dizer glória a Deus. Então, queridos, na ressurreição Ele pode nos garantir. Isso que vocês estão passando nesse mundo não é tudo. Esse luto, essa dor não é o fim. Tenha de bom ânimo, animai-vos. Eu venci. Você pode dizer glória a Deus. Então Jesus diz em João 5:24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra
Irmãos, o Tiago ouviu a palavra. Muitas vezes. Eu estava conversando com a Milka lá em São Domingos, e ela estava dizendo assim, que o Tiago conversava com alguma pessoa e ele dizia, não foi assim que eu aprendi. Não foi assim que eu aprendi. Então, ele já tinha ouvido a palavra. Ele ouviu a palavra e ele recebeu no coração a palavra. Então Jesus está dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. O Tiago Guma acreditou que Deus enviou Jesus. Então diz o versículo, tem a vida eterna. Não entra em juízo. O Tiago não vai ser julgado. Porque quem crê em Jesus que venceu, não entra em juízo, mas tem a vida eterna. Diz Jesus completando o versículo, já passou da morte para a vida. Amém, queridos? Essa é a esperança que nós temos no Evangelho de Jesus. Essa é a esperança que eu tenho em relação ao meu pai, que partiu crendo, a minha mãe partiu crendo. E essa expectativa, a esperança que eu tenho firmemente em relação ao Tiago Guma. Ele partiu crendo. Então ele não está na morte, mas passou da morte para a vida eterna. Amém, querido? E é muito bom quando a gente participa de um luto, quando a gente sabe que a pessoa conheceu o Evangelho. Porque a gente pode dizer isso com segurança. Quando a gente participa de um luto e que uma pessoa não conheceu o Evangelho, a gente fala assim, quem sabe na última hora ele invocou o nome do Senhor, quem sabe na última hora, mas aquele que já andava com o Senhor, a gente pode dizer com certeza, como diz a palavra, passou da morte para a vida. Então, queridos, em Cristo, pelo Evangelho, temos a maior esperança e consolo, a ressurreição e a vida eterna. Amém? Eu quero encerrar lendo Apocalipse 21, 3 e 4, que diz assim, e ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus.